O quão importante, não só para o indivíduo, como para toda a sociedade, é a retomada de uma cultura armamentista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma coisa que muitos de nós não pensamos sobre armas é sobre a cultura que elas trazem junto de si. Uma das missões ocultas da política do desarmamento é ir contra tal cultura. Mas primeiro, falaremos dos objetivos básicos de desarmar a população. O primeiro é puramente para proteger a criminalidade. Sim, isso mesmo que você ouviu, para proteger e incentivar criminosos a cometerem mais crimes. Parece algo bizarro. Contudo, devemos lembrar que a mentira básica para a existência do Estado é a proteção da sociedade. Mas proteção contra quem? A princípio, criminosos comuns e contra outros estados. Ora, mas como um criminoso pode atuar livremente se a população é pesadamente armada? Como vai invadir residências, fazer assaltos na rua ou cometer estupros se sabe que tem uma grande chance de ser morto nesse processo? É um claro desestímulo ao crime. Porém, se o delinquente sabe que a vasta maioria dos cidadãos de bem que se submetem à lei estatal está desarmada, o que ele tem a temer? Mas o que o Estado ganharia com isso? Muito simples, uma ótima justificativa para aumentar impostos para a segurança pública, contratar mais policiais que só servem para proteger o Estado, criar mais leis que violem a privacidade dos cidadãos, ou seja, apenas para justificar o seu próprio crescimento, o Estado aumenta imensamente um problema que sempre existiu, a criminalidade, e quer te cobrar mais por não conseguir resolvê-la. Além disso, com toda a insegurança causada, boa parte da população fica preocupada demais em simplesmente chegar em casa ou no trabalho vivo. Portanto, fica mais difícil, especialmente para os mais pobres, se preocuparem em ir contra decisões estatais absurdas, especialmente aumento de impostos ou leis que restringem ainda mais a liberdade. Caso ainda não tenha se convencido da intenção da lei do desarmamento, utilizarei as palavras do nosso querido ex-presidiário e ex-presidente, o molusco de 9 tentáculos, Lulinha. Se prepare para a asneira. Abre aspas. Eu não posso mais ver jovem assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia. Às vezes porque é inocente ou porque roubou um celular. Fecha aspas. E ainda nas palavras do ex-ministro da Justiça do Molusco, Márcio Tomás Bastos, abre aspas. O desarmamento não pretende tirar armas dos bandidos. Fecha aspas. Se eles não querem que a polícia nem prenda um assaltante, o que fará da possibilidade de um cidadão ter arma para se proteger, enquanto a criminalidade pode ter fuzis, Kalashnikov, metralhadoras pesadas calibre .50 BMG e até lança-foguetes antitanques. Realmente, neste ponto, os petistas não mentiram sobre sua real intenção. Já que falamos em impostos, muitos acham que armas são demasiadamente caras no Brasil, mas se esqueceram que, em média, 75% do preço de uma arma é de impostos, o que cria uma cruel barreira de compra para os mais pobres. Apenas para se ter uma ideia, o preço de armas de entrada, como uma pistola 9mm ou mesmo uma escopeta calibre 12, custa em torno de R$5.000. Sem contar os custos para as licenças de compra ou para se tornar um atirador. Explicamos melhor como adquirir uma arma em outro vídeo daqui do canal, intitulado Saiba como ser CAC e comprar uma arma de fogo legalmente. Ainda entra um último fator que é o oligopólio formado por poucas empresas, a maioria estatais, que fabricam armas e munições no Brasil. Fica claro que o Estado não quer que os mais pobres e mais vulneráveis tenham formas efetivas de se defenderem. Mas é curioso como a grande maioria dos desarmamentistas que defendem o desarmamento e tem dinheiro para pagar por seguranças armados, mora em condomínio de luxo ou está em algum palácio e não tem que se preocupar se vai ser assaltado ou morto voltando para casa depois do trabalho. O desarmamento também serve perfeitamente para facilitar a dominação de uma população por outra, ou para o seu extermínio. Acha tal ideia absurda? Então saiba que Saddam Hussein só permitia que seus apoiadores tivessem armas.
Stalin, Mao Zedong e tantos outros ditadores socialistas genocidas desarmaram as populações de seus países antes de condenar milhões à morte, em sua grande maioria de fome. E sempre, qual era a desculpa? Segurança. Mao tem uma frase que exemplifica bem o real objetivo desarmamentista. Todo poder nasce do cano de um fuzil. E a questão é exatamente essa. O que empodera um indivíduo para efetivamente se defender contra criminosos comuns, assim como contra os criminosos que usam farda ou algum distintivo a mando do grande líder, prefeito ou governador, é possuir uma arma. Afinal, como você efetivamente vai se proteger quando aquele Estado que, abram-se muitas aspas, deveria proteger você, é quem, na verdade, tenta roubar, escravizar e impedir seu acesso ao trabalho ou mesmo te mandar para o paredão? No Brasil não foi diferente. O pior flagelo ditatorial que por aqui já passou, Getúlio Vargas, foi o primeiro a querer restringir o acesso a armas e a calibres, medida que infelizmente vigora até hoje. Sendo que mesmo com todos os avanços com os decretos de Bolsonaro, ainda assim, apenas o Estado pode ter armas automáticas ou acima de determinado calibre. Existe a famosa frase que era usada como slogan de venda dos primeiros revólveres da marca Colt: Deus fez os homens diferentes, Samuel Colt tornou-os iguais. Irônico como os socialistas sempre dizem que buscam a igualdade, mas é incrível como sua hipocrisia vem à tona quando o assunto são armas, pois elas são um real equalizador. Não apenas entre os homens propriamente ditos, mulheres costumam ser fisicamente mais fracas que a maioria dos homens, mas quando tem uma arma no meio, meu amigo, a situação muda, tanto que mais de 90% das tentativas de estupro são frustradas quando a vítima está armada, conforme levantamento feito nos Estados Unidos. Mas é tão curioso que você nunca vai ver uma feminista defendendo isso. E isso não se aplica apenas às mulheres, mas também a idosos, pessoas com deficiência ou mesmo um homem mais fraco fisicamente que outro. E também contra animais, como é o problema causado pelo java-porco que destrói plantações, ataca outros animais e até pessoas. Mas isso é tema para outro vídeo. Existe ainda uma outra questão bem mais profunda e perversa com relação ao desarmamento, com sua ideia básica de que você tem de ser uma vítima e não reagir em hipótese alguma. Tal ideia começa a afetar a capacidade de reação das pessoas contra praticamente quaisquer absurdos e injustiças, especialmente aqueles impostos pelo Estado, ou seja, castrando o ímpeto de reagir individualmente. Ou seja, quer-se mitigar completamente os direitos naturais, pois não existe direito mais básico que o de proteger a própria vida. Se você é impedido, e pior, até criminalizado por isso, logo, você não terá mais direito a absolutamente nada. Sua vida, seus entes queridos e seus bens estarão sempre à mercê de algum agressor. E não tem agressor pior que aquele que luta pelo bem comum. Comumente, ouvimos que um dos objetivos do comunismo é acabar com a família, o que é verdade, afinal, é através da perpetuação da família que a propriedade é mantida ao longo dos anos. Mas como o desarmamento interfere na família? Além das questões mais óbvias que já falamos, existe uma outra mais profunda. Em países em que a cultura armamentista é mais forte, como nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum pais já levarem os filhos a clubes de tiros ou os ensinarem por conta própria o manejo de armas de fogo. E isso ajuda muito a fortalecer o vínculo familiar, além de dar uma noção aos filhos que existem meios de defender a si mesmo e seus entes queridos, caso necessário. Uma pessoa que sabe manusear uma arma desde cedo também é uma segurança para a sua comunidade. Caso um vizinho esteja sendo roubado, esse mesmo jovem pode ajudá-lo a se proteger. Ou seja, se cria um senso de proteção comunitária. De fato, em países muito armados, a maioria dos criminosos tem medo de invadir residências tanto por esse fator, como por haver uma grande probabilidade do próprio morador estar armado. É irônico que quem tem armas acaba gerando uma proteção indireta para aqueles que não querem tê-las,
e ainda as abominam. Contudo, com o desarmamento, nada disso é possível. E se você acha muito perigoso um jovem ou uma criança aprendendo a usar uma arma devido ao risco de acidentes, apenas gostaria de informá-lo que panelas com água fervente e piscinas matam muito mais crianças do que acidentes com armas de fogo, especialmente se a criança sabe dos perigos de uma arma. Outro aspecto sobre as armas que não tem nada a ver com os elencados, mas que merece ser lembrado, é o quão armas podem ser divertidas. Quem nunca foi num estande de tiro não faz ideia do que está perdendo, especialmente se você é alguém que gosta de jogos de tiro ou filmes de ação. Além do fator lazer, existe o tiro como uma forma de esporte, e todos sabemos o quão a prática do esporte é benéfica. Também existe a questão da geração de empregos e riquezas na indústria de armas e munições, ou seja, apenas traz benefícios para todos. Portanto, podemos então acrescentar ao lema "Não é sobre arma, é sobre liberdade" o seguinte: não é sobre armas, é sobre defender sua vida, de quem você ama e sobre liberdade. Este artigo é uma homenagem a Bené Barbosa, Marcos Pollon, César Mello e tantos outros que lutam diariamente há anos contra essa verdadeira política genocida. Sim, essa é a palavra, pois nunca tantos brasileiros foram mortos, chegando a centenas de milhares por criminosos ao longo dos anos, desde que essa abominável lei foi aprovada. Atualmente, quem mais se empenha em garantir o acesso a armas via articulação política é o ProArmas, que é uma instituição privada e que tem trabalhado incessantemente para que possamos ter o direito à propriedade das armas, coisa que hoje não existe, sendo apenas uma mera posse extremamente precária, baseada em um decreto que está ameaçado pelo STF. Já dizia Bené, se é governo, não é confiável. É porque é governo, não importa quem seja. Pois, no fundo, por mais que um ou outro queiram facilitar nosso acesso às armas, eles nunca vão querer que tenhamos algo com o poderio bélico que o Estado tem. Afinal, Estado é sempre Estado. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!